Boa tarde, eu me chamo Thalita Tevenan, sou mestre em Direito Ambiental pela UEA e esse trabalho tem como coautor também Juliana Tevenan, que é doutora em Geografia pela Unesp. Estamos aqui participando do 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista com o artigo Sustentabilidade Ecológica versus Desenvolvimento Sustentável, normas legais e seus desdobramentos nas políticas urbanas brasileiras, que está dentro do eixo temático Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. Como introdução, temos que o modelo socioeconômico hegemônico na sociedade global, pautado no consumismo e no lucro, em que a velocidade do consumo não acompanha o processo de regeneração dos recursos naturais, ocasionou essa crise ambiental. E essa atual crise é resultado, assim, das ações antrópicas desvinculadas dos cuidados necessários com o meio ambiente, sem a devida preocupação com a salvaguarda de tais bens para as gerações atuais e vindouras. Atingindo todas as camadas sociais em todos os lugares do planeta e ameaçando assim a própria sobrevivência humana, essa crise ambiental é visivelmente um dos problemas globais contemporâneos mais cogentes. Assim, urgem mudanças estruturais, especialmente de cunho político, para se tentar pelo menos amenizar essa problemática ambiental. É imprescindível que se repense o desenvolvimento sustentável e o importante papel da sustentabilidade ecológica como um adequado instrumento para a consecução desse fim. Esse trabalho tem como objetivos apresentar uma perspectiva de sustentabilidade ecológica, apontando suas origens e questões teórico-conceituais, refletir a relação do Estado com o desenvolvimento sustentável no Brasil, tendo em vista as normas legais e o seu papel na regulação e fiscalização das mesmas, além de abordar os desdobramentos do desenvolvimento sustentável nas políticas urbanas, com seus dilemas, incongruências e rumos paradoxais. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica e documental, recorrendo-se a livros, artigos, teses, site institucional e legislação relacionada ao tema abordado. Como resultados, tema primeiro: desenvolvimento sustentável versus sustentabilidade ecológica, a necessária mudança de paradigma. Discussões em torno da questão ambiental e de sua estreita relação com o desenvolvimento econômico remontam desde a década de 50. Merece aqui destaque o pioneiro Clube de Roma, em 1968, bem como a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, em 1972, na qual foi originada a ideia do ecodesenvolvimento, precursora da posterior formulação do conceito de desenvolvimento sustentável. Tal conceito, por sua vez, foi introduzido e intensamente difundido a partir de 1987, no relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum. A definição do desenvolvimento sustentável descrita nesse relatório tornou-se fonte de diversos debates, como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade e o direito das gerações futuras de também fazê-lo. Posteriormente, houve a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rio 92, em que o conceito do desenvolvimento sustentável foi incorporado como princípio orientador das ações acertadas pela então elaborada Agenda 21, representando um compromisso das nações de agir em cooperação e harmonia na busca do desenvolvimento sustentável. Contudo, observou-se que tal definição ainda estava estritamente relacionada a questões econômicas, não querendo comprometer a ordem mercadológica vigente de desenvolvimento. Em 2002, na Conferência na África do Sul, por meio da Declaração de Política da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, tal princípio estabelece construído sobre 3 pilares interdependentes, tanto o pilar econômico quanto o pilar social e ambiental. Contudo, doutrinadores divergem muito acerca da abrangência conceitual do desenvolvimento sustentável e se o seu significado é de fato adequado a contribuir com a conservação ambiental. Isso porque tal conceito é tão vasto e utilizado de forma tão genérica que sua imprecisão o torna sem a devida operacionalidade e aberto ao conflito de interpretações. Nesse sentido, elucida Vilela que o conceito do desenvolvimento sustentável traz consigo uma contradição, pois carrega a ideia tradicional de desenvolvimento, que admite o aumento das poluições, e a ideia de ambiente, que exige a limitação dessas mesmas poluições.
Assim, enquanto o termo do desenvolvimento sustentável expressa uma imagem desenvolvimentista e, de certa forma, dicotonômica com a questão ambiental, o termo sustentabilidade foi adotado pelo movimento ecológico, relacionando-se à manutenção dos recursos naturais. Assim, a sustentabilidade ecológica tem por base a necessidade da existência de condições ecológicas suficientes para dar apoio à vida humana, em um padrão característico de bem-estar, abrangendo a garantia das futuras gerações, diferenciando-se desse modo do desenvolvimento sustentável. Infere-se, portanto, que o termo sustentabilidade, ao excluir essa palavra desenvolvimento, pode ser mais adequado para transmitir uma real adequação do homem com o meio ambiente, baseada na reversão dos danos ambientais. Salienta Freitas que a sustentabilidade ambiental requer a construção de um novo modelo de produção superior ao capitalismo, porque o atual conceito de desenvolvimento sustentável tende a neutralizar a imagem nefasta do capital perante a degradação ambiental por ele provocada, dada a forte alienação entre o homem e a natureza. Nota-se, então, que a lógica do desenvolvimento no sistema capitalista vigente contradiz a lógica da sustentabilidade, posto que é um sistema linear, ilimitado e supõe que os recursos da natureza são inesgotáveis. E a sustentabilidade, por sua vez, é cíclica e nos alerta de que vivemos em um planeta superhabitado, com recursos limitados, sendo apenas alguns deles renováveis. Assim, com essa devida ressignificação desse termo, é possível associá-lo a um modelo diferenciado de produção, mais ético, mais ecológico e pautado no sobrepujamento das carências humanas, como destaca Boff. O segundo ponto é o Estado brasileiro e o desenvolvimento sustentável, diretrizes legais, regulação e fiscalização. No Brasil, o conceito de desenvolvimento sustentável foi incorporado à ciência do direito ambiental como um princípio, tendo a sua previsão na Lei 6.938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. No mesmo sentido, na Constituição de 88, recepcionou esse conceito de desenvolvimento sustentável, em seu artigo 3º, inciso 2, em uma análise conjunta com os artigos 170, inciso 6 e 225, assegurando que, ao garantir o desenvolvimento do Estado, ele deve também promover a combinação do crescimento econômico com as condições básicas de vida, entre as quais a preservação ambiental se insere. O desenvolvimento sustentável estabelecido na Constituição Federal, em suas diversas dimensões, é um direito humano fundamental, cabendo ao poder público a sua normatização, regulamentação, fiscalização e promoção. Assim, há um dever de atuação positiva estatal para a consecução desse direito. A função regulatória do Estado tem previsão no artigo 174 da Carta Magna, ao prever que o mesmo deve exercer suas funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. O Estado, como interventor no desenvolvimento econômico, tem o papel de regular e controlar a atividade econômica, de modo a reduzir a degradação ambiental, já que a mera busca pelo lucro na sociedade capitalista não pode minar os interesses da coletividade. Assim, o Estado regulador deve agir em busca de um equilíbrio entre o econômico e o ambiental. Na seara notadamente ambiental, o parágrafo 1º do artigo 225 estabelece as incumbências do poder público para a efetividade do desenvolvimento sustentável, dentre as quais se destacam o papel fiscalizador, ao exigir um estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o controle da produção, comercialização e fiscalização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Nesse sentido, o poder regulatório e fiscalizador do Estado na seara ambiental visam regular as atividades exercidas por um determinado segmento e assegurar que essas sejam desenvolvidas em conformidade com as normas específicas estabelecidas. O Estado, assim, tem um papel basilar na fiscalização, controle e aplicação de sanções de cunho ambiental.
E também, a fim de assegurar que o Estado, com seus poderes regulatório e fiscalizador, possa executar efetivamente a política ambiental, a lei do PRMA previu os instrumentos de intervenção ambiental, de controle ambiental e de controle repressivo. Os instrumentos de intervenção ambiental concernem mecanismos normativos por meio dos quais o poder público intervém no meio ambiente para condicionar atividade particular ou pública à finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente, como, por exemplo, se destaca a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, como áreas de preservação permanente, reservas legais e unidades de conservação. Os instrumentos de controle ambiental consistem nos atos destinados à observância das normas ambientais, podendo ser controle prévio, realizado pelo estudo e avaliação do impacto ambiental, e o licenciamento prévio de obras e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Controle concomitante por meio de inspeções, fiscalização e produção do relatório de impacto ambiental, e o controle sucessivo por meio de vistorias e exames para aferir se a atividade se atém às leis ambientais. Por fim, os instrumentos repressivos objetivam corrigir as ilegalidades ambientais por meio da aplicação de sanções tanto administrativas quanto civis e penais, conforme o caso. E em que pese a relevância da criação das unidades de conservação para a sociobiodiversidade, a quantidade de áreas atualmente cobertas por unidades de conservação no país não representa, de fato, uma real garantia tanto da conservação da biodiversidade quanto da manutenção dos povos tradicionais com o estímulo de práticas socioeconômicas sustentáveis. Martins expressa um exemplo claro disso, ao constatar que entre os anos de 1995 e 2013, o governo federal e os governos estaduais de Rondônia, Mato Grosso e Pará retiraram a proteção de 2,5 milhões de hectares em 38 áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas na Amazônia Legal. As principais justificativas para isso foram a ocupação, em 74% dos casos, e instalação de projetos hidrelétricos em 42% dos casos. Em 10 áreas avaliadas, 5 anos após a redução da proteção legal, o desmatamento aumentou em média 50% em comparação com os 5 anos anteriores à perda da proteção. Configura-se nesse panorama um estado paradoxal, pois ao mesmo tempo que contém os principais canais institucionais de defesa da qualidade do meio ambiente, possui também os principais agentes de degradação. E nesse paradoxo se concentra um dos maiores desafios da proteção ambiental, que é a resistência às forças desenvolvimentistas que imperam sobre o Estado, sob o desígnio do mercado global. Destaca-se também a previsão constitucional da função social da propriedade rural, devendo atender, dentre outros requisitos, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, conforme o artigo 186, inciso 2. Assim, tem importância ímpar a conservação ambiental e a regulamentação de modo sistemático a proteção ambiental nas propriedades rurais em todo o país, sem obstaculizar sua produtividade em grande parte dos casos. Contudo, é notório o descumprimento desses instrumentos legais de proteção ambiental ao longo dos anos do Brasil em todos os níveis, seja por pequenos quanto por médios e grandes proprietários rurais, resultando num grave problema ambiental que afeta a todos. É importante também ressaltar que a causa de tal problemática é oriunda, na maioria dos casos, da falta de consciência dos degradadores explorados pela falta de fiscalização, de educação ambiental e a ampla impunidade por parte dos órgãos competentes, como assegura Tevenã e Piroli. No outro giro, no âmbito da função não apenas regulatória e fiscalizadora do Estado, mas de promoção da qualidade ambiental, expresso também o dever do poder público na implementação de políticas públicas que assegurem o desenvolvimento sustentável. A Constituição, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, expressa o dever do poder público na promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem como a conscientização pública para a conservação do meio ambiente, com a implementação de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental. Nesse sentido, existe a Lei 9.795 de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental,
e que estabelece em seu artigo 5º, inciso 1º, que o objetivo fundamental da educação ambiental é a garantia do desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Essa política prevê que essa educação deve estar presente e ser aperfeiçoada nos currículos e instituições de ensino público e privado, em todos os níveis, englobando a educação básica, superior, especial, profissional, para jovens e adultos, desenvolvendo-se de maneira interdisciplinar, permeando as relações e atividades escolares e trabalhando a reflexão sobre a forma de pensar a sustentabilidade. Entretanto, nota-se que os educadores ainda não conseguem intervir de modo acentuado na educação ambiental, uma vez que não levam em conta as múltiplas facetas da nossa relação com o meio ambiente. Nessa seara, observa-se a ausência de estímulos à pesquisa científica e prática, bem como uma carência de integração interdisciplinar e o devido preparo dos docentes. Como resultado 3, o desenvolvimento insustentável nas políticas urbanas brasileiras. Ainda que o Estado tenha por importante função exercer o seu poder normativo, regulatório, fiscalizador e promotor de políticas públicas de educação e conscientização ambiental à sociedade civil, a sua atuação na esfera ambiental não se restringe também só a isso. Dessa feita, o artigo 21, inciso 20, combinado com o artigo 182 da Constituição Federal, declara um dever da União instituir as diretrizes do desenvolvimento urbano e do município, em executá-las, abrangendo habitação, saneamento básico, transporte urbano, objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Nesse sentido, ressalta-se a exigência de um plano diretor, previsto no parágrafo 1º do artigo 182, para as cidades com mais de 20 mil habitantes, como um instrumento básico dessa política, essencial para a consecução da perspectiva sustentável. E a fim de regulamentar esses artigos supracitados, em 2001 foi criada a Lei 10.257, que é denominada Estatuto das Cidades, e que prevê a garantia do direito a cidades sustentáveis, sendo isso entendido como um direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Contudo, se observa que o planejamento urbano das maiorias das cidades brasileiras ainda se inutiliza de instrumentos de gestão ambiental, com poucos planos diretores abrangendo as diretrizes compatíveis com a ocupação sustentável do solo urbano. Além disso, nos municípios em que já existe o plano diretor urbano e ambiental, como no caso da cidade de Manaus, instituído por meio da Lei Complementar 002 de 2014, na prática, são muito pouco executados, não havendo o devido respeito com relação às regras do zoneamento territorial, em que se priorize de fato a manutenção dos espaços especialmente protegidos, a resolução de conflitos e a mitigação de processos de degradação ambiental decorrentes de usos incompatíveis e das deficiências de saneamento, conforme prevê o artigo 6º da supracitada lei. De maneira geral, ainda existem atualmente nas cidades brasileiras graves imbróglios de ocupação irregular em áreas de mananciais, dificultando o planejamento da malha de transporte público, diversas construções comerciais operando sem alvará, bairros com carência de iluminação pública e coleta de lixo, entre tantas outras problemáticas, faltando, além da devida fiscalização do poder público, também o cumprimento das referidas medidas legais por sua própria esfera. Dessa forma, se observa uma ínfima atuação do Estado na implementação dessa garantia legal. Um exemplo claro disso é o índice fornecido pelo Instituto Trata Brasil de 2015 em relação à coleta de esgoto, sendo que no ano de 2013, 48,6% da população recebia esse serviço, totalizando quase 100 milhões de brasileiros fora dessa conta. Quanto aos esgotos tratados, a situação se agravou ainda mais, pois, segundo os dados oficiais, são apenas 39% dos esgotos, isso é, mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgotos que não são tratados e que foram jogados fora por dia na natureza em 2013. No âmbito regional, o Norte possui
a pior situação entre todas as regiões no quesito de saneamento básico, em que cerca de 82% de todo o esgoto gerado não é tratado nas capitais. Em termos absolutos, as capitais da região norte lançaram em 2013 aproximadamente 211 milhões de metros cúbicos de esgoto na natureza. Em relação ao lixo coletado e a destinação desse, a situação é tão alarmante quanto. Segundo dados do IBGE, no país são produzidos diariamente mais de 228 mil toneladas, sendo que desses apenas um pouco mais de 8 mil toneladas são destinadas a processos de reciclagem. E na região norte, mais uma vez, o índice é de mais de 11 mil toneladas por dia, tendo apenas 5 toneladas destinadas à estação de compostagem. Assim, nota-se a falta do efetivo cumprimento da União, dos estados e dos municípios na adoção de ações administrativas voltadas para a proteção do meio ambiente e para o combate à poluição, conforme prevê o artigo 23 da Constituição. Há, portanto, um contrassenso, em que o Estado muitas vezes preconiza, quando isso acontece, a normatização, a regulação, a fiscalização e repressão de atividades do particular lesiva ao meio ambiente, assim como incentiva a consciência ambiental da sociedade civil, mas não atua de uma forma profícua para promover efetivamente a sustentabilidade urbana dentro dos deveres que lhe competem internamente. Como conclusão desse artigo, vemos que o dilema terminológico do desenvolvimento sustentável, com o viés do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, da garantia da conservação ambiental, é realmente paradoxal. É necessário repensar esse modelo mercadológico, que tem por base essencial um sistema efetivamente ético, sustentável e de redução das desigualdades sociais, por meio da inserção da sustentabilidade ecológica. Na medida em que o Estado brasileiro produz leis e políticas públicas a partir da ideia do desenvolvimento sustentável e não da sustentabilidade ecológica, ele obstaculiza essa praxis, sua praxis, refletindo também como um dos pontos principais da ineficiência do alcance dos objetivos prescritos, que tem como uma base real a sustentabilidade. Assim, a mudança do paradigma não só conceitual, mas sobretudo ideológico da sustentabilidade ecológica, por meio de uma ação política e uma verdadeira mudança de paradigma social, indo além de transformações pontuais, é cogente para a efetiva aplicação de normas que só pesem valores econômicos e ambientais, dentro do equilíbrio necessário para garantir a sadia qualidade de vida intergeracional. Portanto, mostra-se imprescindível o interesse político do Estado, por meio de uma estratégia real de sustentabilidade ecológica, de forma a estimular e implementar atividades produtivas adequadas a um aproveitamento racional dos recursos naturais, com a devida redução dos custos ecológicos, bem como cumprir com eficiência o seu papel regulador, fiscalizador e promotor da política ambiental. Ressalte-se também o papel da educação como base para a consecução desse fim, tanto formal quanto informal, como uma mola propulsora para a transformação das consciências e dos comportamentos das pessoas, e que com essa mudança de paradigma social será possível modificar a ordem econômica, política, cultural e ambiental, sendo um processo estratégico na formação de novos valores, habilidades e capacidades que orientem a transição na direção da sustentabilidade. Com a alfabetização ecológica, é possível tornar cidadãos mais críticos e mais conscientes, que poderão ser os futuros líderes, a ter força política para reverter esse quadro, ressignificando o conceito de desenvolvimento e utilizando com a promoção de mais igualdade social, política, econômica e ambiental, para que possamos nos tornar, enfim, uma cidade sustentável. Muito grata.